dificuldade de locomoção é muito grande. E uma sala de aula com 40 alunos, num curso técnico profissionalizante, para um município minúsculo. E aí você forma 40, daqui a 3 anos mais 40, mas aí, daqui a 3 anos não, porque anualmente vão sair 40, 40, 40. E aí o governo ou o Estado dá a impressão de que está incluindo. Ele, na verdade, está excluindo pessoas com diploma. Porque não existe mercado de trabalho, e até o próprio capital sai perdendo nesse sentido, não existe mercado de trabalho suficiente para abarcar ou para abraçar essas pessoas. Então, concordo com o professor, que falou que é preciso ter um estudo, né, de que mercado iremos utilizar. Né? E que inclusão é essa? Que a gente pensa na inclusão para o negro, a gente pensa na inclusão para a pessoa com deficiência, mas, na verdade, os institutos federais, as escolas, não estão preparadas, porque o governo, na sua lógica de inclusão, não abre concurso para pessoal especializado, como intérprete de Libras, né, como psicopedagogo, para fazer o acompanhamento dos alunos com necessidades especiais. Então, a gente tem um processo de inclusão que é às avessas. Esse é o primeiro ponto que eu queria que a mesa comentasse. Essa inclusão das redes federais, de abertura de vagas, e também de abertura de vagas em todos os sentidos, em todos os municípios, até os mais longínquos, e também, né, de vagas para pessoas com necessidades especiais, para pessoas negras, mas que o mercado, na verdade, não abraça, e que, na verdade, também a gente não tem a atenção suficiente para esse aluno dentro do próprio instituto. Agora, uma outra questão, para o professor Reginaldo, essa aqui mais especificamente, quando a gente trabalha com a questão da interculturalidade, a gente trabalha com a formação de identidades, né, com a relação dialógica dessas identidades. E para a gente dialogar com essas identidades, é preciso que essas identidades estejam criadas, estejam definidas ou se definam no processo. Então, hoje nós temos uma outra realidade de educação, que é a educação à distância. E eu, inclusive, estou fazendo um trabalho sobre a questão da formação da identidade do aluno de EAD. Então, quem é esse aluno da educação à distância? Qual é a identidade que ele cria numa relação com uma universidade que não é próxima dele, né, uma universidade distante, mas que tem instruções normativas específicas para alunos presenciais. E que o aluno à distância ele precisa se encontrar, primeiro, como aluno dessa instituição. A instituição precisa encontrá-lo como aluno. Como fazer o diálogo nesse processo? Né? Numa instituição que tem uma tradição histórica, de uma instrução normativa que já é pré-definida, e que esse aluno precisa dialogar com essa instituição, mas que a instituição, muitas vezes, pela própria norma, pela própria forma de se constituir como instituição, não permite esse diálogo. Então, eis a minha pergunta. Para encerrar, a Patrícia de Freitas, do Instituto Federal de Ceará. Boa tarde. Na verdade, não é um questionamento, é mais uma fala mesmo de compreensão, né, sobre a questão das competências, aqui tratada pelo professor Carlos. Muito me preocupou quando ele falou que a questão de quem não concorda com essa educação por competência, de certificação por competências, é simplesmente porque defende a educação formal. Assim, eu venho aqui discordar disso, a gente precisa entender, e aqui eu acho que o espaço do fórum é para isso, desmistificar algumas questões, né, inclusive as colocadas aqui pelo Gilberto, pela professora Luísa, pelo Edvan, né, a gente precisa descobrir algumas questões mais a fundo. E a competência e competências, no plural, são minhas categorias de estudo no mestrado de educação da UFC, e a gente precisa entender de onde é que surge isso, de onde é que surge esse modelo das competências, né, que vem atrelado à discussão da teoria do capital humano, né, que define a lógica da empregabilidade, que define a lógica da inclusão subalterna, que, na verdade, hoje, para os teóricos da educação, para os grandes intelectuais da educação,
e das políticas sociais. Desculpa o nervosismo, viu? Porque microfone é meio difícil. É um desafio enfrentar aqui o público. Então, hoje, o que surge é a inclusão subalterna. Nessa categoria, ela já é discutida pelo professor Enéas Arraes Neto, lá da UFC, pela professora Marilde Yamamoto, do curso de Serviço Social. Então, a gente hoje não vive um processo mais de exclusão, mas de exclusão subalterna nessa lógica do capital. E a gente precisa ter claro isso e entender. A outra coisa, com a fala do Edvan, eu acho que ela não pode morrer aqui, né? Ela precisa ser levada para a plenária final, e a gente precisa, lá, na carta final do fórum, tomar deliberações com relação a isso. Né? Eu fiquei muito angustiada, porque, quando eu procurei, queria muito vir para esse momento da tarde, e não daria tempo de me deslocar, atravessar a passarela. Eu sou assistente social do Instituto Federal do Ceará, então teria condições de almoçar aqui. Então, fiquei mais com aquela pulga atrás da orelha, me incomodando, e principalmente quando eu saí, que eu encontrei um aluno nosso que ainda não tinha se alimentado. Então, isso me incomodou profundamente. E quando o Edvan se colocou aqui, eu me coloquei de novo nesse papel de se desalienar. Né? Dentro do próprio fórum, eu já estava alienada e entrando nessa lógica, né, desse consumo exacerbado. E hoje de manhã, eu fico mais intrigada, porque de manhã a gente discutia a democratização da educação, né, e uma das coisas que a mesa colocava era que a gente precisava romper com essa lógica do capital, da discussão da empregabilidade, e a gente hoje vem para uma mesa em que se defende a certificação por competências. E para quem é essa certificação por competências? Que classe social vai estar incluída nessa certificação? Né? Então, é isso que a gente precisa discutir, e eu fico muito triste que o Brasil esteja importando essa lógica, que é uma lógica. Por que o Brasil está importando essa lógica? Porque recebe recursos internacionais, dos organismos internacionais, e isso faz parte das regras para que se financie a educação no nosso país. Obrigada. Então, nós vamos agora para as respostas, e eu solicito também aos debatedores que, ao responder, já façam as considerações finais. Quem começa? Carlos. Bem democrático. Ok. A questão que tem a ver aqui com as competências e com a empregabilidade, aquilo que se entende é podermos, de alguma maneira, fazer com que fazer duas coisas. Primeira delas, pessoas que já estão no mercado de trabalho, que fizeram os seus mercado de trabalho, eu quando digo mercado de trabalho, não tem de ser numa empresa, pode ser numa organização social. Portanto, eu muitas vezes as pessoas usam o termo a relação universidade-indústria. Eu costumo falar na relação ensino superior meio envolvente. Uso o termo meio envolvente porque, para mim, o conceito de meio envolvente abrange muito mais que as empresas, abrange os hospitais, abrange as escolas, abrange as associações. Portanto, é nesse entendimento que eu julgo que pessoas que tenham no seu trajeto um conjunto de competências que foram adquiridas em termos do seu exercício no dia a dia, possam ver essas competências reconhecidas. E, portanto, podemos estar a falar de uma pessoa que trabalha numa associação social. Perfeitamente isso. Não há necessidade, portanto, não há aquela vertente de capital, não há essa necessidade de termos uma vertente de capital. Por outro lado, permitir também que pessoas que, pelas mais diversas razões, não tenham continuado os seus estudos, e normalmente a razão mais evidente é porque tiveram que ir trabalhar, porque não tinham recursos para estudar, passado alguns anos, possam voltar ao sistema e fazer a sua formação, porque têm muito gosto em fazê-la, não é? E que nós possamos admitir essas pessoas, reconhecendo que elas não podem ser postas a par de outras pessoas. É aquilo que, por exemplo, o programa dos maiores de 23 para as universidades ou para os politécnicos que existem em Portugal. Portanto, essas pessoas
porque já não estudam matemática e física há muitos anos, eu não posso pô-las a par da mesma maneira que posso pôr com um jovem de 17 anos que teve um estudo recente dessas matérias. Portanto, isso também é tentarmos incluir as pessoas em termos de formação. A empregabilidade está aqui relacionado com a questão das competências. O que eu julgo que é importante é nós estarmos a formar pessoas e que essas pessoas se possam sentir felizes e úteis. Eu sou contra os modelos que defendem que não se deva formar filósofos. Já agora, não sei se sabem, a presidente do meu Instituto Politécnico é uma mulher. Infelizmente é a única, em todas as universidades e politécnicos públicos é a única. Portanto, também a questão do género em Portugal tem os seus problemas. E ela é filósofa. Não é? Portanto, eu acho que nós devemos formar filósofos, eu acho que nós devemos formar pessoas com todas as valências, porque mal de um sistema de ensino superior que não tem uma parte das suas áreas disponíveis. Agora, devemos procurar gerir um pouco o número de vagas que são disponibilizadas, sobretudo quando elas envolvem recursos públicos. E não só quando envolvem recursos públicos, mas também noutras situações, porque, por exemplo, o que aconteceu em Portugal, quando surgiu o boom das universidades privadas, em inícios dos anos 80, foi que elas avançaram com os cursos que eram fáceis de implementar, aquilo que nós chamamos lá de cursos de papel e lápis. Porque os cursos que envolviam laboratórios, equipamento, eram caros e